Olá, bem-vindo a mais um vídeo do canal sobre carros e motos. Hoje vamos falar sobre oficinas. Pois é, oficinas são um problema para todos nós que gostamos muito de carro. E por que elas são um problema? O que acontece hoje, qual é a realidade que nós temos hoje no Brasil? Veja, estou generalizando, mas a grande verdade é que basicamente é isso. Quando você compra um carro zero, você está atrelado à concessionária, porque você tem que seguir a garantia. Inclusive, sobre a garantia, vale a pena chamar a atenção para um detalhe. As fábricas estão aumentando a garantia, dando 3 anos, já houve fábrica dando até 6, não sei se vocês lembram, que a Jaque, quando chegou ao Brasil, dava 6 anos de garantia, exatamente para garantir, de certa forma, a confiabilidade do carro. Só que isso tem o outro lado da moeda, né? Você fica preso aos preços das concessionárias, que não necessariamente são bons. Na verdade, muitas vezes, o valor da revisão, quando você vê lá o valor, digamos, de tabela, é até agradável, interessante, não é alto. Porém, começa o primeiro problema de concessionária. Empurroterapia. Você chega lá, fazer uma revisão de 10 mil quilômetros, acredite que eu vou contar que já aconteceu comigo, e eles querem te empurrar vitrificação de pintura, limpeza de bico e por aí vai. Então veja, se você seguir apenas o que está na concessionária, o que está na revisão da concessionária, o valor é bom. Só que eles começam a querer te fazer pagar por serviços, na maior parte das vezes, desnecessários. E qual é o argumento que eu uso sempre com o chefe de oficina quando ele vem? Mas espera aí, não sei se você já notou, todo manual de carro, tá, gente, tem uma tabela de manutenções periódicas. O que tem que ser feito a cada do intervalo, vamos considerar um intervalo de 10 mil quilômetros, a cada 10 mil quilômetros. E aí eu falo, não tem isso aqui no manual. Aí o cara começa, não, mas então quer dizer que você entende mais que o engenheiro da própria fábrica? Esse é o argumento que eu uso. Então, esse é normalmente quando eu uso esse argumento, eles desistem. Já houve um que ainda tentou insistir. E aí eu ainda virei para ele, então por que você trabalha apenas numa concessionária e não no fabricante? Ainda completei, e você é engenheiro? E aí no caso não era, enfim. Oficina é um problema. Mas vamos sair do universo concessionário. Você comprou um carro, ou usado, ou até zero, mas ele já passou do tempo de garantia. Ou você quis abrir mão da garantia. Até porque, gente, em geral, grandes defeitos surgem no máximo nos primeiros meses. Então, vamos lá, uma situação ruim, primeiro ano de uso do carro. Então, a garantia de 3 anos pode se tornar desnecessária. Então, muita gente abre mão dessa garantia. Aí vamos falar agora de oficinas. Oficina particular. Bom, outro dia, quando eu estava comentando sobre os carros franceses, eu falei do seu mecânico, aquele mecânico que acompanha seu pai, às vezes um mecânico de família. Esse é o primeiro problema. O cara pode ser um mecânico excelente, mas se ele não se atualizar, gente, isso não adianta nada. Porque os carros estão evoluindo de forma absurda. A mecatrônica chegou e modificou bastante a forma de você consertar o carro. Hoje, vários defeitos você conserta de forma extremamente rápida se tiver um bom scanner, com um produto voltado para aquele carro. O que eu chamo de produto? O software, voltado para aquela marca ou para aquele carro. E aí o software te ajuda, inclusive, a economizar dinheiro. Por que ajuda a economizar dinheiro? O que acontece muitas vezes quando a oficina não tem equipamento, mas o mecânico é experiente. Note que eu não estou falando de mecânicos ruins. Já vou falar de mecânico ruim. Mas estou considerando aquele mecânico bom, daquela oficina que você conhece. O cara tem a oficina há 30 anos. Só que ele tem muita prática, ok. Aí ele sabe que um determinado defeito pode ser causado pelas peças A, B ou C. Às vezes ele vai na que é mais comum. Na maior parte das vezes é a peça A. Aí você troca a peça A, não resolve o defeito. Aí você troca a peça B, não resolve o defeito, troca a peça C. E aí finalmente você resolveu o defeito no seu carro. Só que você trocou 2 peças desnecessariamente. Isso quando ele troca uma por uma. Porque há mecânicos, isso eu canso de ouvir, que fazem o seguinte, trocam de cara as 3 peças. Então isso gera 2 problemas. Problema 1, gasto. Você comprou 3 peças quando provavelmente precisava de uma. E problema 2, você não sabe qual delas estava com defeito. Simplesmente porque ele trocou 3 peças, por exemplo. Ao invés de trocar somente a que estava com defeito.
Então isso vai aumentando o custo de manutenção do seu carro. Então esse é o primeiro problema. Mas note, eu considerei um mecânico competente. Ele só não tem equipamento. E quando você cai na mão de mecânicos que não são bons, não sabe o que estão fazendo, o cara foi ajudante de mecânico na oficina e acha que é capaz de resolver qualquer coisa. Só que ele não tem estudo. Sim, estudo. Cada vez mais, gente, o mecânico precisa estudar. Precisa fazer cursos, precisa se atualizar. Então ele não tem. Além disso, eu vejo muito, infelizmente, tem muito mecânico que não tem capricho com o carro. Então ele, para consertar uma coisa, desmonta coisas de qualquer jeito. Na hora de montar, não coloca todos os parafusos, espana a rosca. Então isso é um problema real. Então você tem boas oficinas? Vou usar Rio de Janeiro como exemplo. Tenho excelentes oficinas aqui. Eu conheço profissionais que trabalham muito bem. Mas qual é a contrapartida deles? Em geral, eles não cobram barato. Porque eles têm consciência de que seu trabalho é muito bom. Eu não vou dizer que sejam extorsivos, não. Mas eles cobram mais caro que a média. E as pessoas não querem pagar. Esse é um outro problema. A pessoa, na ânsia de economizar, eu entendo a dificuldade de dinheiro, mas às vezes a pessoa, na ânsia de economizar, termina fazendo um serviço mal feito, que muitas vezes ou não resolve o problema, ou o que é pior, resolve um, mas cria outros e vai desgastando o seu carro. Então a oficina aqui é um problema real para nós. Então algumas coisas que você pode fazer para conseguir uma boa oficina. Primeira coisa, sempre, peça dica para quem faz manutenção em carro, mas cuidado, para quem faz manutenção mesmo. O que é uma pessoa que faz manutenção em carro? Se aquele seu amigo diz para você, não, eu sempre faço manutenção em carro. Tudo que dá defeito eu vou lá e troco na hora. Pois é, ele não faz manutenção como deveria. Se ele espera que o carro dê defeito, ele não é um cara tão confiável em manutenção. Teoricamente, gente, se você seguir a manutenção preventiva, seu carro não vai chegar a dar defeito. Você vai trocar as peças antes delas apresentarem defeito e principalmente antes do carro parar na rua. Então, se você tem um amigo conhecido que realmente gosta de carro, faz manutenção, ele é um cara a quem você pode pedir informações de oficina, referência de oficina. Essa é a primeira coisa. Segundo, chegue à oficina e dê uma olhada na limpeza, na organização. Ah, mas a oficina tem que ser limpa? Bom, eu vou te dar um exemplo pessoal. Durante anos eu tive um mecânico que infelizmente morreu, há muitos anos já. A oficina dele era uma bagunça. Era suja, era um horror. E ele era um mecânico absolutamente competente. Porém, o que acontecia? A oficina suja espantava clientes, principalmente clientes de carros mais novos. E ele também era desorganizado. Apesar de ser muito bom, ele não tinha lá uma excelente organização. Isso atrapalhava muito o serviço da oficina. Então, olhe, organização, limpeza, eficiência e procure conversar com o cliente da oficina. Se o cara leva o carro sempre lá. São exemplos que podem te ajudar a conseguir uma boa oficina. Antes que alguém mande uma mensagem, não vou indicar ninguém. Ainda que eu tenha oficinas em que eu confie plenamente, eu não quero indicar, principalmente por aqui. É algo complicado. Realmente é uma responsabilidade muito grande ficar indicando a oficina para as pessoas. Mas procure, você vai conseguir informações bem interessantes. E outra coisa, antes de terminar o vídeo, eu tenho visto também uma coisa muito curiosa acontecer com as peças. Peça está difícil. Tem peça que você inclusive não acha. E os preços são muito estranhos. Não deixe de pesquisar preços em concessionária. Volta e meia eu encontro preços de concessionária tão bons, ou às vezes até melhores, que preço de loja de autopeça. E você estará comprando uma peça original, que sempre é melhor. Sim, sempre é melhor. Mesmo que você me diga assim, mas a peça é fabricada pelo mesmo. Pois é, gente. Só que é normal os fabricantes direcionarem as melhores peças para a concessionária. Um exemplo rápido para você entender isso são os pneus. Quando você compra um carro zero, o primeiro jogo de pneus sempre dura muito mais do que o segundo. Mesmo que você mantenha o seu carro absolutamente perfeito. Por quê? Os fabricantes de pneus negam.
Mas é muito curioso que isso aconteça com todo mundo. Sempre comigo aconteceu a mesma coisa. Eu já cheguei a ponto de comprar um carro zero e vendê-lo com 73 mil quilômetros, com os pneus traseiros ainda originais. Eu terminei não fazendo rodízio, e quando eu percebi, a diferença de desgaste estava tão grande que eu resolvi não fazer, manter. E aí eu troquei os pneus dianteiros e, curiosamente, quando eu vendi o carro, novamente com 73 mil quilômetros, os pneus traseiros ainda eram originais e os dianteiros, que eu havia trocado com 40 e poucos mil quilômetros, estavam bem próximos do desgaste dos traseiros. Lembrando que pneus iguais, mesmo fabricante, mesmo modelo. Então, note, há diferença sim. Enfim, há boas oficinas, mas você precisa saber procurá-las. E, principalmente, cuidado com aquele mecânico que é muito bom. Ele pode ser ótimo para fazer uma suspensão, para fazer um freio, desde que você não esteja com, por exemplo, um sensor de ABS com problemas. Agora, se o serviço envolver qualquer parte eletrônica, é melhor você procurar uma oficina que tenha equipamento, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.